Esta tarde o programa Nós é Europa conta com a colaboração de Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. A primeira questão que vamos abordar tem a ver com a divulgação do chamado pacote da primavera do semestre europeu de 2026. Efetivamente, o semestre europeu, embora tenha a expressão semestre, é um processo até, na verdade, anual. E, no fundo, o que se pretende é haver uma coordenação das políticas económicas e sociais da União Europeia e onde se procura que cada um dos Estados-membros, no fundo, venha a alinhar as suas políticas orçamentais e económicas a nível nacional com aqueles que são os objetivos gerais que estão acordados para a União Europeia. Neste sentido, este relatório de 2026, e à semelhança dos outros, portanto, ele vem, no fundo, convidar os Estados-membros a tomarem medidas para reforçar a competitividade da União Europeia e reforçar a competitividade num contexto, como se sabe, é bastante delicado, um contexto geopolítico internacional muito delicado. Obviamente que depois a Comissão entrega este relatório com um conjunto de recomendações que obviamente vão diferir de Estado-membro para Estado-membro. E Portugal? No caso do nosso país, foram apontadas 13 recomendações, não foram assim tão poucas. Algumas obviamente são comuns a outros Estados-membros, mas foram 13 e, aliás, ao longo desta semana, mal saiu o relatório, a comunicação social em geral tem feito uma ampla divulgação dessas recomendações, mas há aqui uma que eu gostaria de dar destaque apenas pelo facto de nós já termos abordado esta questão até por mais do que uma vez aqui no Nós Europa. E nessa recomendação diz o seguinte, que Portugal deve tomar medidas para assegurar a sustentabilidade a médio prazo, e eu sublinho aqui a médio, nem é a longo prazo, a médio prazo, exatamente, do sistema de pensões e promover regimes complementares também a esse mesmo sistema. Ou seja, a Comissão vem insistir que o Governo tem de fazer mais para garantir a sustentabilidade do tal sistema, alertando que há perigos à espreita e, obviamente, nós já falamos também aqui, os perigos são claros e evidentes para toda a gente. O perigo é o envelhecimento da população e, a par deste envelhecimento da população, uma redução da população em idade ativa. Portanto, isto significa que, efetivamente, queremos Fica um desequilíbrio muito grande, com uma população idosa bastante alargada na nossa pirâmide demográfica. E, portanto, neste diagnóstico, o próprio Comissário da Economia que apresentou este semestre, ele dizia que previa-se que, por exemplo, a despesa pública em Portugal com as pensões venha efetivamente a aumentar nas próximas 2 décadas e que se passe de 12,8% em 2025 para 15,1% do Produto Interno Bruto em 2045. Isto irá fazer que Portugal seja, nessa altura, em 2045, a continuar assim, o terceiro país com o rácio de despesa com pensões em percentagem do PIB mais elevado entre os Estados-membros, portanto, na década de 40. E apesar de nos reformarmos cada vez mais tarde, não é? Nós sabemos que a idade legal de reforma está indexada à esperança média de vida, como a esperança média de vida, felizmente, vai aumentando, e isso aí é um aspecto positivo, significa que nós estamos sempre a adiar a entrada na idade da reforma, que neste momento foi anunciada, aliás, há bem pouco tempo, 60. Já estamos muito próximo dos 67 anos, portanto, e isto até pode-se resolver o problema, ou parte do problema do ponto de vista económico ou financeiro, mas não resolve certamente no que toca aos desejos dos cidadãos de usufruírem também de uma reforma, mas com qualidade de vida e não aos 80 ou 90 anos. Não é? O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu regras de adesão à União Europeia mais simples. Sim, é uma sugestão, enfim, ele certamente não será o único a pensar assim, mas vamos por partes. Neste momento, efetivamente, António Costa está reunido também com a Presidente da Comissão Europeia, com líderes da União Europeia vários, Macron está lá presente, o chanceler alemão também, falando apenas de alguns, e 6 líderes dos Balcãs Ocidentais, portanto numa cimeira que terá lugar, que está a ter lugar em Montenegro,
e, portanto, estão representados também os chefes de Estado da Albânia, da Bósnia, de Montenegro, da Macedónia, da Sérvia e do Kosovo. Países que desejam entrar na União Europeia. Exatamente, são países candidatos à entrada na União Europeia, e isso é que é o problema, Marta, estão à espera, e alguns já estão há muito tempo à espera, e também a escolha do local não é inocente. Sim. Porquê? Porque pensa-se que Montenegro venha a ser o próximo Estado-membro da União Europeia, portanto o 28º, com a saída do Reino Unido perdemos como sabemos. Claro. E, aliás, Costa, quando confrontado com esta situação, dizia que realmente não era impossível, já, porventura, no próximo ano, termos a entrada de mais este país. E, portanto, o que é que Costa, no fundo, veio dizer? Veio um bocadinho levantar outra vez esta questão da necessidade da simplificação das regras da União Europeia para a adesão dos novos Estados-membros, considerando que isto é importante que se faça isso alargamento também por questões geoestratégicas e, por outro lado, para também dar um sinal mais positivo e mais claro, nomeadamente esta lista que já vai longa de candidatos dos Balcãs Ocidentais, que têm aspirações europeias e que, enfim, às vezes cria uma certa frustração com o tempo de espera que vão tendo para entrar na União. E repare, Marta, na verdade, o processo é constituído por 33 etapas, são chamados capítulos do processo de adesão. Essas 33 etapas, que atenção, elas são sequenciais e obrigatórias, portanto, nenhum país que quer entrar na União Europeia pode suprimir alguma destas etapas, ele tem que passar por elas todas. Elas estão depois agrupadas em 6 áreas temáticas e o problema é que, efetivamente, isto obriga a haver votação para a conclusão de cada um destes capítulos e, como se sabe, depois, nestas votações, impera aquela regra da unanimidade. E isto realmente leva a que muitas das vezes hajam processos parados. Eu recordo aqui apenas, para dar o exemplo, tivemos a situação da Ucrânia, com o veto da Hungria, que foi recentemente ultrapassado, ainda bem. Tivemos já no passado também a candidatura da Macedónia do Norte, que também esteve bloqueada por vetos, quer da Grécia, quer da Bulgária. E, portanto, o que é que Costa vem dizer? Que não é preciso que haja unanimidade para abrir capítulos e clusters, mas que precisamos sim da unanimidade para os encerrar. Sim. Portanto, haver essas votações numa etapa mais final, mas não a toda hora e todo o instante, porque isto faz com que realmente o processo se torne demasiado lento e moroso. O verão está aí, o tempo quente também, e a possibilidade de ocorrerem outra vez os grandes incêndios. E há uma resposta da União Europeia. Tem que haver, porque, como sabemos, o ano passado foi bastante crítico e, portanto, seria muito mau se tudo ficasse na mesma e este ano não houvesse alguma alteração. Neste momento, a Comissão Europeia está a apoiar o financiamento e a coordenação do destacamento de um número recorde de bombeiros e equipamentos, aeronaves, várias, em emergência ou abrigo do chamado Mecanismo de Proteção Civil, e que nós bem conhecemos, porque também já usufruímos deste mecanismo por mais do que uma vez. Portanto, em termos práticos, vão ser colocados quase 800 bombeiros em 14 países europeus, de forma estratégica, em zonas que foram consideradas de alto risco, e isto envolve países como Chipre, Grécia, Itália, França, Espanha e Portugal. Na verdade, este posicionamento tem a ver com o programa de posicionamento, o chamado Programa de Posicionamento Antecipado, que começou em 2022, mas só para nós termos uma ideia, nessa altura foram alocados, em termos de prevenção, 12 aviões e um helicóptero. Neste momento, neste programa, para este ano, estão já previstos 22 aviões de combate a incêndios e 5 helicópteros da frota da União Europeia, portanto, para além deste número de bombeiros que eu havia referido. Tudo isto tem muito a ver com os dados que se apuraram relativamente aos incêndios de 2025, nomeadamente pelo Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, e que apresentou um balanço de cerca de 1 milhão de hectares de terras ardidas, portanto é uma área muito vasta, e a identificação de 7.783 incêndios florestais que afetaram 25 países, isto apenas falando no verão do ano passado.
Destes 7.000 incêndios, 22 ocorreram em Portugal e Espanha, com grande gravidade, e foram responsáveis por quase metade da área total que foi ardida na União Europeia. Portanto, isto mostra muito bem o quanto, por exemplo, o nosso país, e neste caso também, obviamente, a Espanha, portanto, a Península Ibérica no geral, está vulnerável a este risco dos incêndios. Neste dia que estamos a falar é Dia Mundial do Ambiente. No passado dia 3 de junho celebrou-se o Dia Mundial da Bicicleta, um meio de transporte amigo do ambiente. Marco Teles, o que é que podemos dizer? Pois, as duas coisas estão ligadas, não é? Portanto, não resisti aqui a trazer esta efeméride que foi decretada pela ONU em 2018, a celebração do Dia Mundial da Bicicleta. É um meio de transporte que serve milhões de pessoas em todo o mundo, de resto um meio de transporte fabuloso. Basta dizer que foi já inventado em 1817, portanto já tem algum tempo. O primeiro protótipo de bicicleta nada tinha a ver efetivamente com este que nós temos hoje em dia, porque nem tinha pedais e não tinha corrente e na verdade punhamos os pés no chão. Era uma espécie de cavalo, mas com rodas, digamos assim, era um sistema muito diferente, mas foi sendo aprimorado e na verdade hoje em dia a bicicleta aparece de forma séria como uma alternativa sustentável de mobilidade e portanto esta efeméride quer alertar para esse aspecto, quer também chamar sempre a atenção para a questão dos direitos dos ciclistas, porque infelizmente a sinistralidade ainda acontece com números que são preocupantes e obviamente também concordo que quando se fala de direitos devemos obviamente também falar dos deveres, porque obviamente isto não pressupõe só um conjunto de direitos, andar de bicicleta também pressupõe o respeitar um conjunto de regras e é bom que também este aspecto seja focado. Só uma nota para dizer o seguinte, Marta, a Europa é neste momento a região do mundo que tem a maior densidade de bicicletas per capita. Obviamente quando pensamos em bicicletas na Europa pensamos em países como os Países Baixos e a Dinamarca, aliás nos Países Baixos toda a gente conhece a estatística, existem ou estimam-se que existam muito mais bicicletas do que existam pessoas e a estimativa aqui, o superávit, fala-se em qualquer coisa como 6 milhões a mais, mas não resisto aqui a trazer outra estatística, que se realmente os holandeses são os reis do pedal, eu diria que há uma cidade em Portugal que é a cidade capital das bicicletas. Sim. Falamos de uma cidade não muito grande, 50 mil habitantes, Águeda, que é realmente o sítio onde se produzem anualmente qualquer coisa como 2,3 milhões de bicicletas, que na sua maioria são exportadas para o espaço europeu, para a Espanha, para a França e para a Alemanha, e que representa neste momento, consultando os valores de 2025, um valor recorde de 770 milhões de euros, o que mostra muito bem o peso que esta indústria tem no nosso país, e em particular na zona de Aveiro. Em termos ambientais, há que referir que há precisamente um mês Portugal atingiu o dia da sobrecarga. Esgotou os recursos disponíveis para 2026. Exatamente, significa que estamos agora em empréstimo, digamos assim. Esta é uma estatística, enfim, que é habitualmente realizada e a ideia, há aqui um caráter de certa forma recreativo, mas expressa muito bem e de forma séria a gravidade da situação. É pedagógico também. E é pedagógico. Portanto, isto obviamente vem a propósito, esta estatística vem a propósito do dia que celebramos hoje, o Dia do Ambiente, e portanto, com o padrão de consumo do cidadão médio português, e portanto, nós não somos, infelizmente, o país mais rico da União Europeia, felizmente também não somos, obviamente, o mais pobre, mas ainda assim, com o nosso padrão de consumo, seriam precisos 2,9 planetas terras para sustentar as necessidades dos portugueses e dos recursos que nós consumimos. Portanto, há um desequilíbrio muito grande e isto passa, obviamente, como se fala tantas vezes, por alterarmos comportamentos, para reduzirmos a nossa pegada ecológica, pensarmos obviamente numa agricultura, porque o setor agrícola tem aqui também um impacto muito grande e o setor agrícola responde em certa medida àquilo que é o nosso padrão de consumo, mas é preciso uma agricultura mais sustentável, uma maior produção de alimentos de origem vegetal, reduzindo a produção animal.
Obviamente que depois, no campo da mobilidade, a redução de deslocações e viagens, usar uma parte de teletrabalho por causa dos custos da energia e ajudar também os trabalhadores, os cidadãos em geral, a poupar nas suas deslocações. Portanto, há muito que pode ser feito em relação à ajuda do ambiente. Mas e o futuro? Há bons indicadores ou nem por isso? O futuro, Marta, eu vou-lhe ser muito honesto. Eu acho que quando se fala das questões ambientais, e sabendo nós que existe uma crise climática que eu acho que tem ficado um pouco de lado deste tema, e de certa forma compreendo, por causa das situações, infelizmente, das guerras que vivemos, e já não é só uma, portanto, o cenário realmente é negro, mas há uma tendência a ver este aspecto sempre pelo lado negativo. Mas a verdade é que também, se calhar também temos que mudar um bocadinho as narrativas e falar daquilo que de bom acontece e efetivamente há alguma luz ao fundo do túnel. Eu dou apenas dois indicadores que me parecem importantes. Um é para dizer que entre 2013 e 2024, em praticamente todas as atividades económicas na União Europeia, registou-se oficialmente uma redução das emissões de gases com efeito de estufa. Isto não aconteceu, infelizmente, em todos os setores de atividade ou em todas as áreas das atividades económicas, porque, infelizmente, os transportes, por exemplo, em vez de diminuir, aumentou em 14%, e o setor da construção também registrou um aumento na ordem dos 6%. Portanto, aqui, obviamente, no setor dos transportes ainda há muita coisa a fazer, mas de uma forma geral isto é positivo. O futuro pode ser risonho porque quando se aposta na sustentabilidade, normalmente temos um retorno, se não no imediato, a curto, médio prazo conseguimos esse retorno e esse aspecto é positivo. E por aqui ficamos, Marco Teles. Desejo um bom fim de semana. Muito bem, Marta, um bom fim de semana também para os nossos ouvintes. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Até à próxima.